Salve aí, meninada do quinto ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, passando aqui para dizer que eu tô com saudade de cantar com vocês, de rir com vocês, de dançar com vocês, enfim, de estar com vocês, certo? Vocês são muito especiais, viu? Bom, não vamos perder o foco, a fé, a esperança, tá bom? Vamos lá, vamos focar nos estudos, tá certo? Para que vocês possam sair cada dia melhor, beleza? Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito bacana, que é concordância nominal e concordância verbal. Vou falar separadamente deles para que vocês possam entender direitinho, certo? Bom, todos os elementos que compõem a oração precisam estar em harmonia, ou seja, em concordância. Nós estamos falando então da concordância nominal. A regra geral dessa concordância diz que todos os determinantes, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, adjetivo, devem harmonizar-se quanto ao gênero e ao número do substantivo. Se nós estamos falando de gênero, nós estamos falando de quê? Masculino e feminino. E se nós estamos falando de número, galera, nós estamos falando de quê? Plural e singular. Portanto, substantivo no feminino singular, determinantes também no feminino. Caso esteja no masculino plural, os determinantes o acompanham, certo? E quando o adjetivo estiver posposto, ou seja, colocado depois de dois ou mais substantivos, como fazemos? Como fazer nesse caso? Então, o que acontece? Se eu tenho substantivo de mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o mais próximo, certo? Por exemplo, o Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes. O Brasil possui montanha e chapada deslumbrante, certo? Então vamos combinar com o mais próximo ou combinar com os dois. Substantivos de gêneros diferentes. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda com o substantivo mais próximo. O homem e a mulher gordos chegaram para a consulta. O homem e a mulher gorda chegaram para a consulta. Ou a mulher e o homem gordo chegaram para a consulta. Vai sempre concordar com o que estiver mais próximo, certo? No caso da regra dos substantivos com gêneros diferentes, embora ambas as formas estejam corretas, é comum as pessoas preferirem usar a concordância no masculino plural. Por quê, gente? Bom, é em virtude da sensação de que, quando concordamos apenas com o mais próximo, parece que o adjetivo refere-se somente a ele e não aos dois. Entretanto, essa sensação não é verdadeira, já que a regra permite a dupla concordância. E em ambos os casos, o adjetivo refere-se aos dois núcleos do substantivo, certo? Bom, o adjetivo pode vir anteposto, ou seja, colocado antes do substantivo. Pode ou não pode? Pode. Nesse caso, também há duas formas de concordância nominal. Entretanto, o que comandará a escolha não é o gênero do substantivo, mas sim o tipo dele, ou seja, se é comum ou se é próprio. Vamos ver então? Adjetivo anteposto a dois substantivos comuns. Deve concordar com o adjetivo mais próximo. Então, o pai jogou bonito relógio e camisa. O pai ganhou bonita camisa e relógio. O adjetivo anteposto aos substantivos próprios, adjetivo deve aparecer no plural. Os incríveis Machado e Guimarães são ícones da literatura brasileira. E se um substantivo for modificado por dois adjetivos, como devemos proceder? O que vocês acham que nós devemos fazer nesse caso? Bom, nesse caso, o substantivo pode aparecer de três formas distintas. Ele pode aparecer no singular, a festa espanhola e canadense, no singular com a repetição do artigo, a festa espanhola e a canadense, ou no plural, as festas espanhola e canadense. Há casos de concordância que geram muitas dúvidas, porque há diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial. É o exemplo que eu vou dar a seguir: anexo, incluso e obrigado. Concordam com o substantivo ou pronome substantivo a quem se referem, já que exerce o papel de adjetivo. Por exemplo, precisa enviar anexos ao e-mail os arquivos. As taxas inclusas no condomínio são ilegais. Obrigado quando o agradecimento é feito por alguém do sexo masculino e obrigada quando alguém do sexo feminino é quem está agradecendo. Olha que legal aí. Não sei se vocês sabiam dessa, curiosidadezinha para vocês aí, hein? Mesmo e bastante. Aqui é necessário atentar para a classe gramatical dessas palavras, uma vez que elas podem exercer papel de pronome ou de advérbio. Nesse caso, será invariável, enquanto naquele concordará com o substantivo ao qual se refere. Por exemplo, percebemos que nós amamos mesmo. Ou seja, que o mesmo é equivalente o quê? A realmente.
Os alunos mesmos produziram os cartazes. No calor, as pessoas se desgastam bastante. Bastante equivale aqui a muito. Gosto muito de ler Augusto Cury. Tem uma biblioteca com bastantes livros de sua autoria. Bastantes aqui também quer dizer o quê? Muitos. O uso da palavra bastante, ela é muito complicada para alguns, né? Às vezes a gente tem medo de usar essa palavra porque nós não sabemos como empregá-la corretamente. Especialmente por quê? Por causa da linguagem coloquial. Não faz diferença entre as classes gramaticais, sendo comum sua classificação apenas como advérbio, logo ela é invariável. Entretanto, nós sabemos que não é assim. Ele também pode ser um adjetivo e, como tal, concordará com o substantivo a quem faz referência. Então, a dica é substituir por muito ou muitos. No primeiro caso, será invariável e no segundo, variável, ou seja, valor plural. Caro, barato e só. Podem ser adjetivos quando caracterizam o substantivo ou advérbio, quando modificarem o verbo. Por exemplo, as passagens aéreas estão muito caras. Todo turista paga caro para hospedar-se em bons hotéis. As batatas estão caras, por isso quero sempre somente alguns legumes quando estiverem baratos. As joias sempre custam caro. Os acessórios que estão na vitrine são lindos, mas custam caro ou barato? Hoje, amanhã e sempre, eu só quero você. Minhas avós sempre viveram sós. Meio, como é que eu vou usar o meio? O meio ele pode exercer o papel de numeral ou de advérbio. No primeiro caso, ele concordará com o substantivo. No segundo, ele será invariável, ou seja, ele não vai mudar, certo? Bebi meia garrafa de suco de uva e fiquei meio tonta. É bom, é proibido, é necessário. Como fica a concordância com essas expressões? Aqui também há escolhas que nós podemos fazer, que vão influenciar a nossa concordância. Por exemplo, expressão acompanhada por determinante, artigo ou pronome adjetivo deve concordar com o determinante. É proibida a entrada de ciclistas. É necessário a cautela. A caminhada é boa para a saúde. Expressão sem determinante, adjetivo invariável. É proibido a entrada de bicicleta. É necessário cautela. É bom pensar antes de agir. O que nós percebemos aqui? A ausência de quem, gente? Do artigo, certo? Não há artigo nessas últimas frases. A concordância nominal não é difícil. Basta refletir antes de usar as regras. Lembre-se de que o contexto e os conhecimentos morfológicos adquiridos ao longo do processo de aprendizagem ajudam muito nessa concordância. Não se esqueça de que nossa língua não deve ser estudada de forma fragmentada. Então, nós precisamos lembrar do substantivo, do adjetivo, do verbo, do pronome, do advérbio. Vocês perceberam que a concordância ela vai buscando as classes gramaticais e vão como se estivesse unindo-as, certo? Então, nós não podemos esquecer disso, turminha. Fechando então aí a nossa concordância nominal, o que nós percebemos? A regra geral é o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, eles concordam em número singular ou plural e gênero masculino ou feminino com o substantivo, isto é, com o nome a que se referem. Então nós damos o nome a essa ocorrência gramatical de concordância nominal. Certo, turma? Bom, a concordância verbal, ela representa mais um daqueles tantos assuntos que a gramática nos revela e sobre os quais nós precisamos ter conhecimento, de modo a expressá-los corretamente sempre que for necessário. Dessa forma, para que você não pense que esse assunto é muito complicado, saiba que se trata apenas da concordância em pessoa, eu, tu, ele e número singular ou plural, entre o verbo e seu respectivo sujeito, certo? Por exemplo, um exemplo bem simplesinho. Eu gosto de chocolate. Nós adoramos passear. Pedro é um excelente amigo. Ou seja, nós concordamos aqui o sujeito com o verbo, certo? Percebeu que antes dissemos se tornou uma verdade por meio destes exemplos? Ou seja, pessoa gramatical, eu no singular, verbo no singular, gosto. Pessoa gramatical no plural, nós, verbo também no plural, adoramos. Mas como você sabe, esses conhecimentos que adquirimos com a gramática e que fazem parte da língua que falamos são, às vezes, constituídos de algumas regrinhas e algumas exceções.
Sendo assim, podemos dizer que os exemplos acima representam uma ideia básica, mas que existem casos que chamamos de específicos. Vamos aprendê-los então? Vamos lá, galera? Bom, um dos primeiros é quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando a gente fala de coletivo, a gente está falando de quê? Substantivo coletivo. É aquele que representa, eu uso uma palavra para representar o quê? Várias outras. Não é que é várias outras, um conjunto, certo? A multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Então, o que vocês perceberam? A multidão aplaudiu. Ele ficou na terceira pessoa do singular, o verbo. Em caso em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira do plural. Por exemplo, Vossa Excelência chegou atrasado. Vossas senhorias aceitam o convite? Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Foi ele que trouxe. Então, qual que apresenta antes? Ele. Então, trouxe, está combinando com o ele, o presente, certo? Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, o verbo tanto pode permanecer no terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Fui eu quem venceu a competição ou fui eu quem venci as competições, certo? Até agora aprendemos os casos relacionados ao sujeito simples, né? Que é aquele que é só um núcleo, eu só tenho ele, ou seja, que é da ideia também dos nossos verbos aí. Aquele que possui apenas um núcleo. A partir de agora, iremos conhecer os outros relacionados ao sujeito composto. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, nosso amiguinho, o verbo, fica sempre no plural. Olha só, Beatriz e Júlia foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Beatriz e Júlia, elas são duas. Então, automaticamente, você precisa colocar no plural. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois de dois verbos, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele ou deve permanecer no plural. Foram ao cinema Júlia e Beatriz ou foi ao cinema Júlia e Beatriz. Nos casos em que o sujeito é composto, ele é constituído por pessoas gramaticais diferentes. O verbo fica no plural, certo? Então, ó, caso haja a primeira pessoa, eu ou nós, ela deverá prevalecer sobre todas as outras. Eu, tu e ele faremos um gostoso lanche. Quando houver a segunda pessoa, tu ou vós, o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural. Tu e eles sois meus amigos, certo? Tu e eles são meus amigos. Então, pessoal, concordância é bem tranquila, é só a gente concordar os verbos com o sujeito e que tudo vai dar certo, ok? Um grande abraço, um grande beijo e preste atenção nas imagens que eu vou estar deixando no vídeo, tá? Enquanto eu tô falando, as imagens vão passando e vocês vão prestando atenção que vai ter dicas lá também, certo? Um grande abraço, um beijo e boas atividades, tá?